Bom, boa tarde, Gabriele. Estou gravando esse vídeo para te explicar as atividades da semana 23, tá? Então, na semana 23, a gente vai começar com as atividades. Então, na segunda-feira, de Educação Física e Funções Executivas, que eu mandei para ti de funções executivas e de inglês, tá? E daí, na terça-feira, a aula é de português, iniciando, né? Então, começa com essa tirinha aqui do Calvin. Tu vai analisar essa tirinha e vai ver cada um desses quadrinhos, o que ele está fazendo, o que está acontecendo com ele, tá? E aqui embaixo tu vai responder as perguntas. Então, aqui a primeira pergunta. A ausência de palavras nos quadrinhos atrapalhou a sua compreensão da história? Ou seja, o fato de só ter desenhos nesses quadrinhos aqui te atrapalhou para te entender o que a história estava querendo dizer? Aí tu vai responder sim ou não, e daí tu vai justificar o porquê disso, tá? Lá no quadrinho 2, que é este aqui, tem a letra Z e a mãe do Calvin tá fazendo um sinal com a mão. Então, tu vai dizer o que significa essa letra Z e esse gesto que a mãe do Calvin tá fazendo com a mão. Aqui, tu vai ver o que ele está fazendo ali na primeira linha, na primeira fila dos quadrinhos. Descreve aqui o que ele está fazendo. Que mudança que aconteceu lá nos quadrinhos da segunda fileira. Na número 5, tu vai observar a expressão do rosto do Calvin no segundo e no terceiro quadrinho da segunda fileira. E daí tu vai me dizer o que essa expressão facial está demonstrando, o que ele está sentindo ali no momento, por que ele está fazendo aquela cara. E a número 6 é a fila de cenas que não tem linhas que delimitam os quadrinhos. Temos a impressão de que há vários Calvins em movimento. E daí tu vai me dizer o que significa aquela linha espiral que tem lá na última fileira. E no penúltimo quadrinho também tem uma espiral. Aqui, ó. Essa espiral aqui, ó, o que ela quer dizer? E essa daqui também, o que será que ela quer dizer? Então, tu vai separar, vai dizer o que a primeira espiral quer dizer e o que a segunda espiral quer dizer, certo? E a número 7, né? O garoto, afinal, está mesmo passando por dificuldades. O que aconteceu na verdade, né? Então, ali pelo texto, pela sequência dos quadrinhos, a gente consegue ver o que realmente aconteceu com o Calvin, né? O que tinha ali mesmo nessa história. Em ciências, vocês vão ler. Tu vais ler e realizar os exercícios do livro Vem Voar, ali interdisciplinar, que é o da capa vermelha, na página 180, 181 e 182, 183, 184, 185, tá? Que vai falar sobre nutrição, digestão, respiração e energia e a distribuição dos nutrientes pelo organismo, tá? Tem umas perguntinhas lá que tu vai responder baseados nos textos que tu vai ler. Aqui em matemática a gente vai falar um pouquinho sobre horas. Então eu vou te mandar um vídeo mais tarde ali para ver como faz para ver as horas. E aí tu vai preencher isso aqui conforme as horas de cada um desses relógios aqui, tá? Aqui tem os relógios em números romanos. Aqui tem vários tipos de relógios. Aqui tu vai colocar os ponteiros marcando essas horas aqui. E aqui embaixo a gente tem uma historinha matemática onde envolve horas também, que tu vai resolver aqui na folha. Quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos rios, isso é em geografia, tá? Então aqui tem todos os nomes das partes de um rio. Então aqui assim tem o rio e daí cada uma das partes dele. E aqui algumas coisas referentes à hidrografia. O que é um rio, uma lagoa, um lago, um mar e oceano. Então, tu lê com atenção esse texto, porque logo em seguida vem os exercícios sobre isso. Então, aqui a gente tem bastante exercícios a respeito da hidrografia. Então, tudo tu vais encontrar a resposta naqueles textos. Aqui tem um caça-palavras. Esse caça-palavras, ele tem na horizontal, na vertical e na diagonal. Tu vai procurar essas palavras que estão aqui embaixo, certo?
E aqui também tu vai observar essa figura, vai ver esses números aqui e vai ver quais dessas partes aqui são, no caso, vai colocar os números conforme as partes do rio, que é esse aqui, tá? Aqui em língua portuguesa a gente vai estudar o uso dos porquês, né? Então tem o porquê separado sem acento, que eu sempre vou usar para pergunta. Então, quando eu tiver uma pergunta e o porquê for aqui em cima, na frente, sempre vai ser o porquê separado sem acento. O porquê junto, ele é para resposta. Então, sempre quando eu vou dar uma resposta, eu não fiz isso porque eu não consegui, então esse porquê sempre vai ser junto, sem acento. O porquê separado com acento, ele sempre vai no fim de uma frase. Ou seja, sempre no fim de uma pergunta vai ter este porquê aqui. Então, tem o porquê separado sem acento no começo da pergunta e o porquê separado com acento no fim da pergunta, no fim da frase. E a gente tem também o porquê junto com acento, que a gente usa ele como um substantivo. Então, sempre quando eu colocar a letra O na frente, eu quero saber o porquê disso, sempre vai ser esse porquê aqui que tu vai usar. E sempre quando eu conseguir substituir esse porquê pela palavra o motivo, ele também, daí também é fácil de tu identificar qual o porquê que é. Então, tu vai fazer essas frases aqui, tu vai completar elas com todos os tipos de porquê. Então, presta bem atenção na explicação aqui em cima e coloca conforme estiver ali. Então, tem esses 3 exercícios. Aqui em matemática, tu vai resolver essas historinhas em historinhas matemáticas na folha mesmo, tá? Elas envolvem todas as operações. Tem de mais, menos, vezes e dividir, tem que prestar bastante atenção. Aqui em matemática, na quinta-feira, tu não vai fazer nada, porque era uma gincana matemática que a gente teve aqui na escola. Aqui em língua portuguesa tem uma produção de texto. Então, conforme essa figura, tu cria uma produção de texto e daí depois a gente foi no laboratório de informática. Sexta-feira tem uma atividade de artes que tu vai usar a letra do teu nome para fazer um desenho. Então, tu faz um G bem grandão numa folha de papel e daí, a partir desse G, tu vai criar um desenho incorporando essa letra. Aí aqui tem umas continhas de matemática para fazer no caderno e aqui tem alguns exercícios que falam sobre os porquês, certo? Então, assim, qualquer dúvida que tu tiveres, tu me chama. Essa semana a gente não vai fazer a aula online, porque na verdade eu só iria explicar para ti. Então, eu preferi então gravar esse vídeo para que tu possa então ver as instruções então na hora que tu precisar. Mas qualquer coisa que tu precisar, tu me chama e boas férias e tudo de bom para você, certo? Beijo.